Olá, meus queridos. Por um momento eu quis falar bom dia, né? Porque na realidade eu faço essa gravação logo que eu acordo pela manhã. Então por isso a minha voz normalmente não está muito boa nesse horário, né? Mas no momento que você estiver, seja manhã, tarde ou noite, que Deus possa te abençoar, que Deus possa acalmar o seu coração, né? Que a gente possa ter tranquilidade nesse momento que a gente está vivendo de tanta turbulência, né? Então que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa protegê-lo e que a gente possa separar esse momento para crescimento, né? Nós estamos na lição 2 de Efésios e o tema da nossa lição hoje é oração para iluminação e conhecimento. E os nossos versículos hoje, para o nosso crescimento, gostaria que você estivesse aí com a sua Bíblia aberta, seu smartphone, Efésios 1, 15 a 17. Efésios 1, 15 a 17. E aí a gente vai entender que nesse momento Paulo está orando. Paulo está orando por essa comunidade, que ele conhecia tão bem. Ele já conhecia aqueles irmãos, ele já conhecia aquele local, né? Que local era esse? Essa igreja, essa comunidade estava lá numa região muito próspera, numa região muito rica. A gente já estudou sobre isso, né? Numa região que tinha um aspecto religioso muito forte, né? Ali ficava o templo da deusa Diana, tão falada, tão conhecida pelo mundo, né? As pessoas iam para aquele local, né? Para conhecer, né? Para estar naquele templo ali, que tinha todas aquelas características, a deusa Diana. E era um local, né, que tinha armazéns, era muito próspera, né, era muito rica. E Paulo conhecia essa região, né? Paulo tinha trabalhado ali, tinha ficado ali por um tempo, conhecia aquela comunidade. Então Paulo lá na prisão, ele lembrou de tudo isso, né? E começou a orar por esses irmãos. Efésios 1, 15 a 17, ele está orando. Paulo está orando aqui. E aqui é interessante que Paulo, ele começa o seguinte: eu estou lembrando de vocês. Eu estou lembrando de vocês aqui agora. E uma coisa, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Olha que interessante. Então aqui, na oração de Paulo, ele está agradecendo. Ele está agradecendo por aqueles irmãos. Ele fala, não cesso, não paro de dar graças a Deus por vocês. Eu sei como vocês são. Eu sei as características de vocês. E eu dou graças a Deus por vocês, né? Paulo sabia que aquelas pessoas, né, tinham a prática do amor. Eles exercitavam o amor. Eles não só falavam, mas eles exercitavam. Eles sabiam de quem era o Deus deles. Não era a deusa Diana, mas o Deus Pai, né? O nosso Deus. Eles tinham conhecimento do Pai que eles tinham, da soberania desse Pai. E eles sabiam que filhos de quem eles eram, né? Eles tinham direitos, garantias, heranças. Então Paulo falou assim, eu estou orando por vocês, para que vocês continuem com essas mesmas características. Vocês continuem sabendo de quem vocês são filhos, né? Quem é o cabeça, quem é o chefe de vocês. E que vocês, sendo filhos, sendo heranças, vocês continuem praticando o amor. E Paulo ainda continua o seguinte: dou graças a Deus por isso, porque vocês sabem, e que vocês continuem assim. E aqui Paulo continua falando o seguinte: olha, eu estou orando para vocês também, para que vocês recebam conhecimento e que vocês tenham sabedoria. Aqui é um outro aspecto que a gente vai ver, que é o seguinte, né? Nas nossas orações, a gente não pode nunca esquecer o que Paulo está fazendo aqui e o que Paulo está falando para essa comunidade fazer, né? Que nas nossas orações a gente possa sempre pedir a Deus o quê? Sabedoria.
Ó Pai, dai-nos sabedoria para entender o que estamos passando. Pai, que a gente tenha sabedoria para fazer, para entender. E que a partir do momento em que a gente tenha sabedoria, a gente possa o quê? Agir, praticar, continuar fazendo as nossas atividades. Paulo está falando aqui para essa comunidade, né? Olha a atualidade dessa questão, dessa oração de Paulo, né? Paulo está dando graças, ele começa aqui dando graças a Deus, lembrando das pessoas, pedindo a Deus pelas pessoas, para que as pessoas entendam, né? O que elas têm que fazer, qual é a atitude deles, né? Qual é o objetivo deles. E essa nossa situação em 2021, em março de 2021, né, meus queridos? Hoje, a nossa oração tem que ser igual essa oração de Paulo aqui, por aquela comunidade, né? Aquela comunidade que ele gostava tanto, aquela comunidade que tinha o selo, aquela comunidade que tinha uma marca, a marca do amor, né? Então, que hoje também a gente vai ver o seguinte, que essa também tem que ser a nossa oração. A oração do quê? De intercessão pelos irmãos, né? De agradecer pelos irmãos que estão ao nosso redor. E que também hoje, em 2021, que a nossa oração também seja de quê? De pedir a Deus o quê? Sabedoria e conhecimento, né? Sempre para fazer qualquer coisa, qualquer situação, a gente tem que pedir a Deus para Ele nos o quê? Nos iluminar, para Deus nos dar sabedoria e para a gente saber o que temos que fazer. Ficamos tão confusos, né? Estamos tão confusos, tão atribulados, o coração da gente está tão apertado com essa situação toda. O que fazer? Orar. É o que Paulo está fazendo e está falando para essa comunidade fazer. Orem. Orem, peçam a Deus sabedoria, peçam a Deus o que? Conhecimento, intercedam pelos irmãos, né? Orem pelos irmãos, agradeçam pela vida dos irmãos. Meus queridos, março de 2021 é o que precisamos fazer. Nós precisamos agradecer a Deus porque estamos vivos, estamos aqui, sobrevivemos. Há um ano nós estamos vivendo essa situação, há um ano nós estamos nessa jornada. Há um ano, esse é o nosso deserto, né? E nesse deserto, nós temos passado por várias situações, né? Muitas situações, quando a gente olha para trás, não no sentido de ficarmos presos ao que já passamos, né? Não no sentido de ficarmos, né, com o coração triste com o que já passamos, mas quando a gente olha para trás, olha quanta situação que já passamos, quantas pessoas que já não estão mais aqui, né? Que não fazem mais parte dessa caminhada com a gente. A gente olha para trás e a gente vai vendo todas essas situações, mas a gente vai vendo também o quê? Deus ajudando, Deus o quê? Conduzindo o seu povo, né? E nós estamos aqui em março de 2021. E a gente precisa olhar para trás, mas a gente também precisa o quê? Continuar nessa jornada, continuar nessa batalha. O deserto, ele continua. Nós não sabemos onde ele está, onde ele vai terminar. Mas nós precisamos continuar. E nós precisamos continuar intercedendo para que Deus nos dê o quê? Sabedoria. Para entender o que temos que fazer. E não só entender, mas praticar. Praticar o quê? O amor. As pessoas estão necessitando muito do amor, né? As pessoas estão precisando ver muito isso em nossas vidas. Apesar de todas as nossas dores, apesar de todas as nossas tristezas, as pessoas estão precisando ver isso em nossas vidas. Que nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai. Esse Pai é dono de tudo, Ele é soberano, Ele sabe tudo. E nós como os filhos, e nós como os discípulos, precisamos continuar nessa jornada. Essa jornada que está difícil sim, sabemos, né? Sabemos que está difícil. E os números assustam muito a gente.
Mas Deus é o nosso Pai. Deus é soberano. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E hoje Ele tem um propósito para o seu povo, né? Quando a gente resgata, né? Quando a gente vai lá na Bíblia e a gente vê o seguinte: quantas pessoas saíram do Egito, né? Liderados ali por Moisés. Vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar, ter isso na mente de vocês? Quantas pessoas saíram? E eles saíram, né? Às cegas. Eles só saíam que eles sabiam que eles iam para um lugar, que tinha um lugar para eles. E eles tinham um líder, né? Um líder e os ajudantes, né, de Moisés ali que estavam ali. Eles sabiam que eles tinham que sair dali. E em todo momento dessa jornada do povo de Deus ali, a gente vai ver o seguinte: o povo de Deus recebia no momento certo, na hora certa, a bênção, né? Eles tinham o pão, eles tinham a água, eles tinham a roupa, né? Eles tinham uma nuvem para poder o quê? Para poder guiá-los, para poder estar ali orientando. Então, diariamente, aquele povo de Deus tinha a provisão, né? Mas eles tinham que o quê? Confiar, seguir, né? Seguir. Mas o que aconteceu com esse povo, né? O que a gente vê nesse povo, o que a gente vê hoje? As pessoas desacreditavam, murmuravam. Quantos murmuradores tinham ali? As pessoas murmuravam, duvidavam, né? Ah, é pão? É esse pão? Ah, cadê a água? Ah, é essa roupa? Né? Então eram murmurações que estavam ali, mas eles recebiam diariamente as coisas. Eles tinham ali a presença de Deus e mesmo assim eles murmuravam. E aí a gente observa o seguinte, né? A caminhada durou um tempo. Por que essa caminhada durou um tempo maior? Pela característica, o próprio povo escolheu isso, né? O próprio povo deu essa rota, porque eles não confiaram, né? Apesar de estarem recebendo todas as bênçãos ali diariamente. E quando a gente vê lá, quando o povo chega na terra prometida, né? Eles chegaram, porque essa era a rota. Vocês vão chegar no lugar. Nem todos chegaram, muitos ficaram para trás, mas chegaram, né? Então hoje, meus queridos, a gente tem que observar o seguinte: essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada, esse é o nosso deserto. Diariamente, o que a gente não pode perder de vista é que diariamente Deus tem nos dado bênçãos. Ele dá diariamente situações em que nós percebemos, às vezes nós não percebemos que Ele está ali, Ele está guiando, Ele tem um propósito. A gente não está entendendo o que está acontecendo, como aquele povo lá não entendia. A gente não está entendendo porque tem hora, quando a gente pensa que as coisas estão caminhando num sentido, as coisas tomam um outro rumo, né? Que é o que está acontecendo hoje. Mas Deus, Ele é soberano, Ele está guiando o seu povo, Ele está à frente de tudo. E Ele sabe o que vai acontecer. Ele já está no futuro. O nosso Pai já está no futuro. E Ele está lá também para o quê? Para receber o seu povo, né? Esse povo que Ele está com Ele já está lá para poder o quê? Receber, acolher. O que a gente esquece nessa caminhada, nessa jornada, eu me coloco nesse lugar, que eu tenho passado muito por isso. Nós esquecemos de quem somos filhos. Nós esquecemos das nossas heranças, das nossas garantias. Nós esquecemos das coisas que nós temos direito. Nós esquecemos. E nós muitas vezes o que? Murmuramos. Então, meus queridos, em Efésios 1, que é o nosso texto hoje, né? Que essa seja a nossa oração. Que a gente possa sempre orar, agradecendo, dando graças a Deus. E que, acima de tudo, a gente possa sempre orar, pedindo a Deus o quê? Sabedoria e conhecimento. Mais do que nunca, essa oração de Paulo, que foi feita há tanto tempo atrás,
para aquela comunidade. Nós precisamos repetir essa oração de Paulo. Senhor, dai-nos sabedoria. Senhor, que a gente possa ter o conhecimento para o quê? Para agir. Porque aquele povo no deserto, vamos pensar o seguinte, eles recebiam as bênçãos de Deus, né? O pão, né? O pão de manhã lá quentinho, eles recebiam a água, né? Eles tinham uma orientação, eles tinham um líder, mas aquele povo, eles tinham que fazer a parte deles, não é? Eles não podiam ficar ali só recebendo as bênçãos sem fazer nada. Eles tinham que o quê? Caminhar. Hoje, o que nós temos em 2021 é a mesma situação. Nós estamos num deserto. Diariamente nós recebemos a Deus, porque Deus é soberano e Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos seguir em frente, né? Sem murmuração, que é difícil, meus queridos. É muito difícil, mas nós precisamos entender o seguinte: Deus é o nosso Pai, né? Ele dá todos os dias a bênção de você poder acordar, né? Eu acordei há pouco tempo, estou olhando aqui pela minha janela e estou vendo as maravilhas que Deus fez, né? Deus me deu essa bênção. Eu tenho que lembrar sempre disso e tenho que continuar, né? Eu tenho que agradecer a Deus por mais esse dia. Então, meus queridos, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse momento que a gente está vivendo, nesse deserto. É a murmuração, né? Porque a gente, sem querer, a gente agarra na murmuração, né? E isso causa o quê? Tristeza. Causa tristeza, inclusive para o pai, né? O pai que dá tudo. Ele vê o filho que está sempre o quê? Murmurando, reclamando, né? Meus queridos, vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir sabedoria, mas vamos continuar a nossa jornada, né? Nós sabemos quando vai terminar, mas Deus é Pai, Ele já está lá, Ele está pronto para nos receber e nós precisamos continuar. Meus queridos, nesse momento eu vou ler um hino que eu gosto muito, que tem sido uma prática em nossa igreja, a prática da oração. A gente tem cantado muito esse hino. Não vou cantar, porque agora está cedo, a minha voz, inclusive, não está boa. De manhã, minha voz normalmente é mais grossa, mais rouca do que o normal. Então, eu vou ler esse hino, que está tão de acordo com a nossa lição. E à medida que eu for lendo, nós estamos orando, né? Esse hino é uma oração. E nós vamos orar juntos. Eu vou ler esse hino e nesse momento a gente vai estar orando, agradecendo, intercedendo e pedindo a Deus sabedoria. Orando, eu recebo mais poder. Orando, eu recebo mais poder. Orando, me entrego ao meu Deus. Orando, me esqueço até do mundo, até da pandemia, até desses números. Sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. É orando que eu sinto isso. Orando, posso até tocar o céu. Orando, me entendo com meu Deus. Intimidade, né? Eu tenho intimidade. Orando, digo a Ele o que eu sinto, as minhas tristezas, as minhas frustrações, né? As minhas mágoas. Ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando, reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Uma vida de oração. Orando, eu posso abrir meu coração. Orando, posso ouvir a voz do Pai.
orando, meus temores, minhas ansiedades vão embora. Sinto a paz a toda hora, sinto a calma de um rio. Mesmo nessa situação, eu sinto a calma de um rio. Orando, eu renovo a minha fé. Orando, a esperança se refaz. Orando, eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando, reconheço quem tu és. Meus joelhos lanço aos teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos, uma vida de oração. Meus queridos, que esse hino possa ser uma prática em nossas vidas. Que Efésios 1, 15 a 17 seja uma prática também em nossas vidas. E que a gente continue nessa jornada, continue nessa caminhada. Deus é soberano, Ele está nos guiando e Ele vai nos receber. Não sabemos como nem quando, mas Ele é soberano, Ele tem um propósito para mim, para você, para a sua igreja. E mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos ter a prática, o selo. Nós precisamos mostrar quem somos. Nós precisamos exercitar o amor. Mais do que nunca, o mundo está cobrando isso da gente. Pandemia 2021, ela está cobrando do povo de Deus, né? Que Ele mostre realmente quem esse povo é. Esse povo que pode, ora e é capaz de quê? De amar, acima de tudo, mesmo nas tribulações, mesmo sofrendo, o povo de Deus ama. Ele age, Ele intercede, Ele ajuda, Ele sente empatia. O povo de Deus coloca-se no lugar do outro e ajuda, ampara. Meus queridos, vamos orar. Esse é o nosso instrumento. É com isso que nós vamos seguir, que nós vamos vencer e que nós vamos alcançar cada dia as nossas bênçãos. Bênçãos que nós temos prometidas. Tenham todos um bom dia, uma boa caminhada e que, acima de tudo, a oração esteja sempre presente em nossos corações. Até breve, se Deus assim permitir. Preciso me. dizer que sou grato.
dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso de ti, Senhor, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agradecemos nosso Deus, porque sabemos que estamos na Tua presença. Nós agradecemos porque o Senhor Deus tem cuidado de toda a nossa igreja. Continue, ó Deus, cuidando do Adiel, que está respondendo pela igreja. Que ele tenha, ó Deus, cada dia mais sabedoria para te servir. Pedimos uma bênção especial para os idosos, principalmente aqueles que moram sozinhos. Pedimos também, ó Deus, uma bênção especial para os enfermos, que o Senhor Deus possa estar recuperando a saúde do Adonis. Possa estar também, ó Deus, recuperando a saúde da Dona Geralda. Agradecemos porque Margarete está melhorando. E também pedimos que se
com a Conceição e seu esposo que estão hospitalizados. Pedimos, ó Deus, uma bênção para aquele imóvel que foi comprado para implantar ali a nossa igreja, que possa ser feito ali uma reforma e que muito breve possamos estar te servindo naquele local. Fica o Deus com cada um dos nossos irmãos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Só em Jesus
Eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Jesus, eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Quero ler com os irmãos, aqueles que desejarem acompanhar, no livro de Esdras, os versículos de 1 a 5 do primeiro capítulo. Assim diz a palavra de Deus.
no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez anunciar em alta voz por todo o reino e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, e os homens desse lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor. Então se levantaram os líderes das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo totalmente adverso. Eu confesso que toda a minha vida eu já vi algumas reportagens sobre pandemia, alguns lugares devastados pela guerra, outros por terremoto, maremoto, tsunamis. Já participei de algumas missões ajudando em certas regiões, mas é a primeira vez que me sinto inserido num contexto de pandemia, numa época em que estamos muito preocupados com a nossa saúde, com a saúde da nossa família, de todos os amigos que nos cercam, os colegas. É uma época muito adversa e percebemos que, de uma maneira geral, o mundo está assustado. Os profissionais de saúde têm demonstrado através dos meios de comunicação que estão exaustos, preocupados com a situação, com falta de leitos, falta de remédios, falta de vacinas. Em algumas regiões do nosso país, faltando até oxigênio hospitalar. A sociedade, de um modo geral, está muito assustada. E nesse contexto é que precisamos de estar fortes, de mostrar que há um Deus e que precisamos confiar nele. Na passagem que lemos de Esdras, ela relata desde o passado que Deus cumpre as suas promessas, que em tudo Ele age em amor e por amor. Nós percebemos também que Deus age através de pessoas ou apesar delas. Ele tem o seu tempo. E não é a nossa ansiedade ou a nossa insegurança que altera o seu modo de agir. Ele pode agir até através de nós ou apesar de nós. Ele usa quem Ele quer, como quer e no momento que quer. Deus é soberano. É soberano através da história e soberano das nossas vidas. Esse tempo de Esdras relatado, provavelmente por ele, a maior indicação é que seja ele o escritor, mostra que ele era um homem piedoso, de moral elevada, mas de profundo conhecimento da palavra de Deus e confiança em Deus. E é nesse Deus que nós precisamos confiar. Nós temos a lição desse segundo êxodo do povo de Israel. O primeiro foi da escravidão egípcia,
E esse segundo saindo da Babilônia depois de 70 anos de exílio. Ele é menos impressionante, mas ainda assim mostra que Deus cumpre a sua palavra. Palavra que foi anunciada através de Jeremias. Esse Deus é o mesmo, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Através do edito de Ciro, ele não só libertou o povo, como ele colocou que os outros povos ajudassem na reconstrução da cidade e do templo, reforçando aquilo e confirmando o que Jeremias havia dito. Ele também relata a união quando ele relata nos versículos de 5 a 11 que os líderes das famílias se dispuseram aí. Ele denota a ideia de que os líderes precisam ser os primeiros. E eles foram seguidos pelo povo, e todo o povo que regressou da Babilônia se enganjou na obra do Senhor. No capítulo 2, ele usa a expressão toda a congregação junta. E ele diz lá que deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Há problemas que separam as pessoas, mas há problema que as une. E aquele povo foi unido num só ideal de reconstruir a cidade e o templo. Houve duas fases duas saídas da Babilônia. A primeira conduzida por Zorobabel e a segunda conduzida pelo próprio Esdras. E ele tinha uma responsabilidade de reconstruir o povo do sentido espiritual. E a passagem mostra que aquele povo louvava ao Senhor. E mostra ainda que naquele período ela ainda não tinha um templo. E o templo era importante, eles estavam imbuídos na reconstrução do templo, se esforçando ao máximo, porque o templo era importante, mas o mais importante era louvar e cultuar a Deus. E ele mostra ali que o mais importante é aquele que é cultuado. E traz outra lição também importante, que é o de cultuar, que é diferente de uma expressão muito comum de nossos dias, quando nós ouvimos assistir os cultos. Cultuar denota participar, estar integrado, estar junto. É diferente de assistir como participar de um evento qualquer. E nesse momento que requer que sejamos fortes, nós precisamos estar participando. Aquele povo cultuava e participava, e a situação adversa daquela época eram as perseguições. A nossa hoje, nem tanto perseguições, mas uma pandemia. E ainda assim precisamos utilizar os meios que dispomos, através da internet, dos meios eletrônicos, para estarmos juntos cultuando ao Senhor. Uma outra lição que esta passagem traz é que o povo ao redor percebiam a alegria, o entusiasmo e o comprometimento, e eles ouviam o povo cantar de longe, quando eles cantavam e anunciavam que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E diz a passagem no versículo 11 do capítulo 3, e todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham lançado os alicerces do templo do Senhor. Louvemos ao Senhor.
Ele é o nosso Deus. Vamos lançar os alicerces do templo, que é o desafio que nós temos para hoje. E a minha oração é que todos ao nosso redor percebam a nossa alegria, a nossa confiança, porque o nosso Deus é bom e dura para sempre. Em Jesus confiar, sua lei observar, é piedoso que bênção que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria deles nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar, ao antigo falar, e a calúnia mudar. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Premissa de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Cristo do Senhor, e com fé velador, os teus braços queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observar tudo quanto ordenar, com fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Curvamos as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque temos recursos para te louvar. Mesmo conectados, podemos estar juntos e te cultuar. Te agradecemos pelos recursos de internet e outros recursos que o Senhor dispõe para nós. Preserve a tua igreja, este grupo, Senhor, que tem a missão de anunciar a tua palavra nesta cidade. Anunciar a tua palavra através das extensões missionárias que temos. Anunciar contribuindo, participando. Dirija-nos a cada dia. Te pedimos também, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão no fronte do combate à pandemia. Muitos deles já exaustos, cansados. Dê-lhes força, Senhor. Sustente o Senhor, para que possam cumprir essa missão. Tenha misericórdia do nosso povo, do nosso país. Sê com os governantes dessa nação, Senhor. Dirija o Senhor conforme o teu propósito, a tua misericórdia e bondade. Continue no Senhor preservando-nos de contaminação, Senhor, desta pandemia, desse vírus, e ser com aqueles nossos irmãos
que estão abatidos nos leitos hospitalares. Senhor, socorre-nos. É pelo teu amor, em nome do teu Filho Jesus, que te suplicamos, Senhor. Amém.